Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 23 de maio de 2014. Nós estamos juntos há 656 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 25 a 27 do livro do profeta Isaías. Nos capítulos 13 a 23, Isaías mostrou que nenhuma das nações do mundo da sua época estava habilitada a socorrer Judá. Até porque cada uma dessas nações estava debaixo da sentença e do juízo de Deus. E isso então é sumarizado, é resumido no capítulo 24 com a expressão a terra. Todo o universo, tudo que se conhece, está debaixo do juízo de Deus e vai haver desolação, a festa vai acabar, todos tentarão fugir desesperados desse Deus que é soberano sobre tudo o que acontece e só haverá alegria para o povo de Deus, que ao final vai se regozijar no reinado do Senhor, e assim termina o capítulo 24. No capítulo 25 começa a parte feliz, começa o regozijo. E nós temos aqui, nesses 3 capítulos, um oásis aqui dentro do livro de Isaías. Há muita sentença sendo proclamada, mas há uma concentração muito grande aqui nesse trecho de esperança. De gente que olha e diz assim, Deus vai pesar a mão sobre nós, Deus está julgando o pecado da humanidade, não só de Judá, não só de Israel, mas de todas as nações que se levantam contra o conhecimento do verdadeiro Deus. No entanto, esse não é o fim da história. Haverá um tempo de alegria, de regozijo, de justiça, e o único fundamento deste tempo, dessa esperança, é o próprio Deus. E isso que nós temos nos capítulos 25, 26 e 27. É muito interessante que vários dos símbolos que são dados aqui são utilizados lá no Novo Testamento. A morte sendo tragada pela vitória, não é? Deus enxugando as lágrimas dos olhos das pessoas. O dragão representando os poderes deste mundo sendo vencido. Isso tudo você já viu. E se fala muito aqui, tanto no capítulo 26 quanto no capítulo 27, sobre o dia do Senhor, mais uma vez. Então os símbolos que estão sendo considerados aqui são de conhecimento nosso. Nós já formamos um vocabulário dessas imagens bíblicas tal que agora nós conseguimos interpretar isso sem maior dificuldade. Aquilo que alguns capítulos para trás nós vimos que era bastante difícil de interpretar, agora nestes capítulos nós temos uma facilidade um pouco maior. O capítulo 25, portanto, é um cântico de louvor pela misericórdia divina. Fala-se da gratidão por tudo aquilo que Deus fez em favor do seu povo, de uma festa que vai ser proclamada pela redenção de toda a terra, um júbilo pela derrota do inimigo, que aqui no capítulo 25 é simbolizado por Moabe. E no capítulo 26 nós vemos então que Judá tenta se relembrar de que deve confiar em Deus, que Deus vai conservar em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque confia no Senhor. De fato, dias difíceis virão. De fato, o presente é muito duro. A chegada dos assírios será cruel. No entanto, é possível olhar para além das ameaças, para além dos transtornos do presente e enxergar, após o juízo de Deus, a calmaria. A cidade que agora não é mais tumultuada, já não é mais despedaçada. A segurança que aqueles tempos não oferecem, Deus oferecerá. E então, é uma pena que nem todos entendam isso imediatamente. O verso 11 do capítulo 26 diz, Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a vem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. No presente ninguém estava enxergando nada. Todo mundo estava sendo exortado a confiar em Deus, mas ninguém queria. E por isso, a coleção de sentenças contra as nações. Mas o fato é que Deus estava agindo. O fato é que Deus resgataria o seu povo. O fato é que Deus vingaria o seu povo executando seus inimigos. E quando isso acontecesse, aqueles que se recusaram a confiar em Deus ficariam envergonhados. Esse é o assunto do capítulo 26. Por isso o povo é chamado a se esconder por um pouco de tempo, no verso 20, enquanto Deus sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Mas depois, quando o dragão for vencido, já estou aqui no capítulo 27, quando o monstro que está no mar for morto, então as coisas estarão mais calmas. Já será um cenário bastante diferente daquele em que Deus pesou a mão sobre o seu povo, como nós vemos na parábola da vinha, lá no capítulo 5. Que Deus plantou uma vinha esperando vinhas boas, mas deu uvas bravas.
E então ele resolveu entregar a vinha para ser pasto dos animais do campo. Bom, agora Deus está dizendo que depois de ter disciplinado o seu povo, ele vai cuidar desta vinha, que é o povo de Israel, com todo zelo e vai impedir que qualquer inimigo venha incomodá-la. É então um contraste muito vivo do capítulo 27 com o capítulo 5. No capítulo 5 estamos considerando em primeiro lugar o juízo de Deus contra o pecado. Depois de aplacada a sua ira, nós vemos que Deus preserva o seu povo, cuida dele e lhe dá todas as bênçãos e bem-aventuranças necessárias. Então, essa é a atmosfera maravilhosa, carregada de esperança que estes capítulos nos deixam. Pena que nem todo mundo está entendendo isso imediatamente. O verso 11 do capítulo 27 diz: este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Haverá juízo, sim. E isso por causa do pecado do povo. Mas tente olhar além dele e você verá um dia de esperança. Verso 13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. Olha mais uma imagem usada no Novo Testamento. E os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. O juízo virá. Isso porque o povo não tem entendimento. A vinha será destruída como no capítulo 5. No entanto, quem for capaz de aprender a confiar em Deus, mesmo neste presente turbulento, haverá de testemunhar um futuro glorioso, no qual o verdadeiro povo de Deus será guardado, e no qual todas essas histórias de julgamento serão revertidas em bênção. A morte será tragada, as lágrimas serão enxugadas, o dragão será vencido, e o povo habitará em Jerusalém em paz, em justiça e em santidade. E tudo isso acontecerá naquele dia. É esse o Apocalipse, o pequeno Apocalipse de Isaías, esses belos capítulos carregados de esperança que nós lemos hoje e que eu espero que sejam também um bom resumo da sua esperança. Enfrentamos um presente difícil, mas esperamos um futuro glorioso. Que Deus nos encha de alegria para cantarmos desde já a respeito disso. É muito interessante quando se fala em cantar aqui. O capítulo 25 é um cântico. No verso 1 do capítulo 26 se fala no cântico na terra. E no verso 2 do capítulo 27 se fala de cantar. Cantar pelo livramento de Deus é um tema muito repetido em Isaías. E eu espero que hoje haja um cântico nos seus lábios de louvor e adoração a esse Deus que é a sua esperança, apesar das grandes lutas do presente. Que Deus te abençoe. Um bom estudo, uma boa leitura para você. E até amanhã, se Deus quiser.